A população que havia ascendido nos anos 2000 voltou a enfrentar restrições de renda, de consumo e perda da tão sonhada estabilidade financeira. Para muitas famílias, a sensação era de que anos de avanço tinham sido perdidos em pouco tempo. O padrão de vida que havia sido incorporado passou a depender cada vez mais de crédito e de endividamento. Mais importante do que o tamanho da queda foi o legado que ela deixou. O Brasil ele saiu desse período mais pobre, menos disposto a investir, mais vulnerável fiscalmente e com o setor privado mais fragilizado. Mais do que uma recessão, aquele período marcou uma ruptura. A economia brasileira saiu da crise diferente de como ele entrou. Se em 2014 o Brasil ainda era visto como uma economia promissora, em desenvolvimento, poucos anos depois já carregava os efeitos permanentes dessa ruptura no ciclo de crescimento. Quando o país ainda tentava se recuperar dessa ruptura, surgiu um novo choque. Alguns anos depois, a pandemia atingiu uma economia que ainda não havia plenamente reconstruído a sua base. O governo expandiu bastante o gasto público, essa expansão fiscal evitou uma contração mais dura da economia, mas não resolveu a fragilidade estrutural que já vinha se acumulando. O resultado foi a consolidação de um cenário de renda per capita praticamente estagnada ao longo de uma década. E quando a renda estrutural não cresce, a manutenção do padrão de vida passa a depender cada vez mais do crédito. Linhas como cheque especial e cartão de crédito rotativo passam a ter um peso relevante no orçamento das famílias. Em muitos casos, o crédito ele deixa de funcionar como uma antecipação da renda futura para servir como uma bengala, uma substituição da sua renda que não cresceu o suficiente. Só que esse tipo de solução tem um preço alto. Os juros elevam as despesas mensais, eles comprimem a renda disponível e tornam cada vez mais difícil sustentar o padrão de consumo anterior. Quando os pagamentos começam a atrasar, a situação se deteriora rapidamente, a dívida passa a crescer mais rápido do que a capacidade de pagamento das famílias. A dívida cresce, os encargos aumentam e o orçamento familiar entra em um processo de deterioração progressiva, o que na prática funciona como uma bola de neve financeira, mas sem ser aquela dos investimentos do bem, uma do mal. E assim que para muitas famílias a tentativa de manter o padrão de vida acaba se transformando em um processo de perda de fôlego financeiro. O retrato atual do consumidor brasileiro não é apenas o de alguém pressionado por ciclos econômicos recentes, mas sim o de um agente estruturalmente mais fragilizado do que sugere a leitura superficial do mercado de trabalho. O endividamento das famílias em relação à renda ele praticamente dobrou desde meados dos anos 2000 e hoje ele está próximo dos níveis historicamente mais elevados. O comprometimento da renda com o serviço da dívida também atingiu as máximas, ao mesmo tempo em que a inadimplência voltou a subir, mesmo em períodos de desemprego relativamente baixo quando você olha as estatísticas. Esse talvez seja o dado mais revelador de todo o quadro. Em ciclos anteriores, melhora do emprego e avanço dos salários reais tende a aliviar a situação financeira das famílias. Hoje isso já não é mais suficiente. Mesmo com melhora do mercado de trabalho, os indicadores financeiros eles seguem pressionados, o que mostra que o problema não é mais apenas cíclico. O custo de manter o padrão de vida aumentou mais rapidamente do que a capacidade da renda do consumidor médio. É por isso que a sensação de exaustão ela se tornou tão disseminada. O brasileiro médio não está apenas tentando crescer, em muitos casos está tentando evitar perder aquele padrão de vida que ele já tem incorporado. Ele quer preservar o acesso a um conjunto de bens e serviços que em um passado recente parecia mais acessível e que exigia um esforço muito menor do que o atual para se manter. Hoje em dia é bem mais difícil. O mal-estar da classe média nasce justamente dessa combinação. Veja que não se trata apenas de renda insuficiente, trata-se da distância crescente entre aquilo que a classe média aprendeu a considerar normal e aquilo que a sua renda consegue sustentar hoje. É justamente dessa diferença que nasce a sensação de que viver na classe média ficou difícil pra caramba. E essa deterioração ela fica mais clara quando a gente deixa de olhar para os agregados e começa a olhar para o cotidiano. O carro popular, por exemplo, talvez seja o maior símbolo dessa mudança. Há pouco mais de uma década, um carro 0 km custava algo próximo de 40 salários mínimos. Hoje, mesmo com o aumento do salário mínimo durante esse tempo, o equivalente custa mais de 50 salários mínimos. O mesmo movimento aparece em outros componentes clássicos do orçamento da classe média. Plano de saúde, escola particular, aluguel em regiões urbanas mais centrais, lazer e serviços privados. Em várias dessas linhas, os reajustes vieram acima da inflação geral e acima da evolução da renda do trabalhador. E aí é uma questão matemática, O resultado é simples. O que antes parecia padrão passa a se comportar como algo cada vez mais distante. Simplesmente o padrão de vida que se consolidou no imaginário da classe média brasileira tornou-se para uma parte relevante da população mais difícil de ser alcançado. E aqui é um equívoco recorrente no debate brasileiro, Que é tratar a classe média apenas como uma categoria estatística. Porque veja que estar no meio da distribuição de renda não significa necessariamente ter o padrão material, a segurança e a estabilidade que a gente associa a uma classe média mais robusta. Uma classe média funcional, ela envolve ter acesso a saneamento adequado, acesso consistente à educação de qualidade, estabilidade em saúde, segurança, capacidade de poupar e alguma resiliência diante de choques econômicos. Em vários desses aspectos, o Brasil ainda está muito distante do que a gente observa em economias onde a classe média é mais consolidada. Na comparação internacional, a renda média brasileira tem menor poder de compra do que a de países emergentes
emergentes num estágio semelhante ao nosso. O cenário brasileiro atual se aproxima em alguns aspectos do observado em outros países de renda média, como a África do Sul. Nesses casos, uma parcela significativa do orçamento das famílias acaba sendo consumido por despesas básicas. Por exemplo, alimentação e vestuário, que nesse caso representa uma fatia muito maior da renda do que em economias mais desenvolvidas. Na teoria, espera-se que o custo desses bens acompanhe de forma mais equilibrada o nível de renda da população. Na prática, aqui no Brasil, o que a gente observa é diferente. Em economias como a nossa, com menor produtividade estrutural, uma parte relevante da renda das famílias é absorvida justamente por itens essenciais. Isso reduz espaço para poupança e investimento, ou uma melhora consistente do padrão de vida. Os números ajudam a ilustrar esse problema. Segundo estimativas divulgadas agora, em 2026, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ultrapassar os R$7.000 por mês. Isso aqui considerando gastos básicos com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e vestuário. Para se ter ideia, quem recebe apenas um salário mínimo compromete mais de 50% da renda apenas com alimentação básica. Quando uma parcela tão grande da renda é consumida por necessidades assim essenciais, como é que o cara vai pensar em formar patrimônio, em fazer poupança, em investir, mesmo em educação, né? Não é nem mercado financeiro, sustentar o padrão de vida, normalmente associado àquilo que a gente enxerga como uma classe média. Ao mesmo tempo, persistem déficits estruturais importantes. No Brasil, a gente tem saneamento insuficiente, praticamente metade do país não tem acesso a saneamento básico, desigualdade educacional e altos níveis de violência. O problema não é apenas renda pressionada, é uma combinação entre renda limitada e uma infraestrutura social que também não sustenta plenamente o padrão de vida que a gente associa à classe média. E o resultado em si é uma classe média que em muitos casos existe mais como uma referência estatística, está lá no meio da distribuição, e algo aspiracional do que como realidade plenamente consolidada aqui no país. Sem ganhos consistentes de produtividade, a renda estrutural ela vai crescer de maneira devagar. E quando a renda não acompanha, o consumo acaba sendo sustentado por outros mecanismos, né? Muitas vezes temporários, como a dívida que uma hora vai ter que ser paga. Quando esses mecanismos perdem força, o que aparece não é apenas uma desaceleração, uma sensação mais ampla de regressão. E aí, se você pega os países que conseguiram escapar de armadilhas semelhantes à nossa, eles seguiram um caminho relativamente conhecido. Abertura comercial, aumento do investimento produtivo, melhora contínua da educação, uma disciplina macroeconômica e elevação das taxas de investimento. Nenhum desses processos vai produzir um resultado rápido. Todos exigem continuidade por longos períodos. E é justamente por isso que a ausência de um planejamento estrutural aqui no Brasil, ele cobra um preço alto. É preciso admitir que não existe construção ou reconstrução da classe média sem um aumento consistente da capacidade de gerar renda por trabalhador. Sem isso, qualquer melhora tende a ser sempre parcial e temporária. E isso só acontece quando a produtividade cresce. Na prática, isso passa por 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a educação, não apenas acesso, mas qualidade e capacidade real de formar mão de obra mais qualificada e adaptada a uma economia moderna. O segundo é investimento. Aqui eu falo de tanto investimento público quanto privado, especialmente em infraestrutura, tecnologia e setores que aumentem a eficiência da economia como um todo. E o terceiro é previsibilidade institucional. Regras estáveis, ambiente de negócio menos incerto e um horizonte fiscal que não dependa de soluções temporárias, ou principalmente de elevação da carga tributária sobre quem produz. Há países que conseguiram transformar esses pilares em crescimento de longo prazo, e outros que permanecem presos a ciclos recorrentes de expansão e frustração. E talvez poucas comparações sejam tão ilustrativas quanto a do Brasil com a Coreia do Sul. Se a gente pega algumas décadas, os dois países possuíam níveis de renda relativamente próximos. Em alguns recortes, inclusive, o Brasil chegava a apresentar uma renda por habitante superior à dos sul-coreanos. Hoje a realidade é completamente diferente. A Coreia do Sul se tornou uma das economias mais desenvolvidas do mundo, enquanto o Brasil continua enfrentando dificuldades para sustentar períodos de crescimento. E a diferença não está apenas no ritmo de crescimento econômico, está na forma como esse crescimento ele foi construído. Enquanto os sul-coreanos transformaram o crescimento em produtividade, investindo em tecnologia, educação e aumento permanente da renda da população, o Brasil muitas vezes transformou esse crescimento simplesmente em alívio temporário. O mesmo pode ser observado em outros países asiáticos, como Singapura, que utilizaram décadas de investimento, planejamento e ganho de produtividade para elevar de forma consistente o padrão de vida da população. O resultado disso aparece justamente onde a gente concentrou a nossa análise ao longo de todo esse vídeo, na força, na instabilidade, na capacidade de expansão da classe média. E os dados mostram que esse desafio não é exclusivo aqui do Brasil. De acordo com a OCDE, a classe média vem diminuindo em mais de 40 países ao redor do mundo, desde a geração dos baby boomers. Tudo indica que o encolhimento da classe média seja, então, em alguma medida, uma tendência global. Isso ajuda a explicar por que as gerações mais jovens têm encontrado mais dificuldade para alcançar marcos que pareciam relativamente naturais para os seus pais, como a compra da casa própria, a formação de patrimônio e a construção de uma vida financeiramente estável. Para isso, hoje é necessário muito mais tempo, renda e esforço do que há algumas décadas. Em muitos casos, esses objetivos eles sequer serão alcançados por uma parcela relevante da população. E essa transformação, logicamente, ela tem consequências para a economia e para a própria estabilidade social dos países, especialmente daqueles que ainda não atingiram um nível elevado de desenvolvimento. Porque na economia moderna, a classe média ocupa um papel central na geração de consumo, no investimento, na mobilidade social e no crescimento econômico. Mas o